Primeira Epístola de João 3, 13 a 18, que diz assim: Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo a seu irmão necessitado lhe cerrar suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. Amém? Os irmãos podem sentar-se. Que Deus abençoe a sua palavra. Em nome de Jesus. Terminamos a última aula, há mais de um mês atrás, falando sobre Caim e Abel. Os irmãos que estavam na escola dominical devem se lembrar. Eles eram irmãos, eram crentes. Os dois ofereceram ofertas a Deus. Eles eram da mesma igreja, por assim dizer. Adão era aí o pastor, ele era o sacerdote do lar. Só que a Bíblia diz que Abel era de Deus, Caim era do diabo. Abel, ele era justo, Caim era ímpio. Abel simboliza o crente regenerado, aquele que confia no sacrifício de Cristo para a sua total salvação. Ele crê que o homem é salvo pela graça mediante a fé. Simplesmente assim. Abel, ou seja, Caim, por outro lado, simboliza o crente nominal, que confia em suas obras para ser aceito por Deus. E por mais que Caim e Abel eles não sejam mencionados no texto que acabamos de ler, o contexto mostra que João continua falando desses dois personagens. Só que agora ele faz uma aplicação bem pertinente, bem prática, desses dois personagens para as nossas vidas. Isso porque Abel simboliza a igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, uma igreja que é santa e irrepreensível. Abel simboliza a igreja. Caim, porém, simboliza o mundo que está no maligno e que odeia a Cristo e odeia também ao cristão. É por isso que o Senhor Jesus disse lá em João 15, 18, se o mundo vos odeia, sabeis que, primeiro do que a vós, outros, me odiou a mim. John Stott tem uma frase muito interessante que ele diz que o mundo é a posteridade de Caim. Por isso que o apóstolo João disse aí no versículo 13, que acabamos de ler logo no início, o seguinte: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Então, o mundo, ele é simbolizado por Caim e odeia o crente, que é simbolizado por Abel. O interessante também é que o mundo odeia a igreja não porque a igreja esteja nas trevas, muito pelo contrário, mas porque ela está na luz. Abel foi odiado por Caim, simplesmente porque ele era piedoso, simplesmente porque ele era do bem, simplesmente porque ele agradava a Deus. Caim odiou Abel não porque ele era mau, não porque ele fosse ímpio, não porque ele vacilava de vez em quando como irmão, muito pelo contrário, mas porque ele era piedoso. E não foram os pecados de Abel que inflamaram o ódio de Caim, mas as suas virtudes. A retidão de Abel atormentava a Caim. Agora, há um detalhe interessante. Abel não se tornou piedoso por causa da perseguição de Caim.
Até porque não é a perseguição que nos santifica e nos torna mais fervorosos e comprometidos para com Deus. Não é a perseguição que produz um cristão fervoroso. Não é a perseguição que faz com que uma pessoa seja mais crente, mais fiel, mais comprometida. A perseguição não tem um poder sobrenatural de tornar um crente meio barro, meio tijolo em alguém fervoroso, alguém mais temente. Não tem, amados. Mas a verdade é que quando nos santificamos, aí sim somos perseguidos. Certa feita, numa aula de seminário, perguntaram ao pastor Francisco Leonardo, sogro do nosso conhecido pastor reverendo Augusto Nicodemos, o seguinte: pastor, se a igreja no Brasil fosse mais perseguida, ela seria mais fiel? Porque há esse mito. Quando vier uma perseguição, aí sim a igreja vai ser mais fiel. E ele respondeu pelo contrário, ele falou: de maneira nenhuma. Agora, se ela for mais santa, se ela for mais fiel, com certeza ela será também mais perseguida. Irmãos, se Abel fosse igual a Caim, eles seriam amigos. Não teria acontecido o primeiro homicídio. Quando a igreja de Cristo é parecida com o mundo, ela perde a sua essência, se torna motivo de chacota e deixa de ser perseguida. Isso foi o que o apóstolo Paulo quis dizer em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12 e 13. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão ou sofrerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Sendo assim, a maior preocupação que nós temos que ter não é com a perseguição e nem com o ódio do mundo. A maior preocupação que temos que ter é com a ausência de perseguição e do ódio do mundo. Isso porque, amados, a ausência de perseguição é sintoma de mundanismo. Eu vou até repetir. A ausência de perseguição é sintoma de mundanismo. Não falo da perseguição que muitos crentes sofrem por serem maus pagadores. Não estou dizendo das perseguições que muitos crentes sofrem por serem relapsos no trabalho, fazem corpo mole. Eu não falo da perseguição sofrida por muitos crentes por eles serem fofoqueiros, preguiçosos, mentirosos. A verdade é que tem muito crente que é perseguido por fazer o mal, por viver no pecado, e não por andar com Deus. Mas se somos perseguidos por fazer o bem, assim como Caim foi e foi morto, nós somos bem-aventurados. Sendo assim, voltando para o nosso texto, olhando para o texto a partir do versículo 14 em diante, nós vamos tirar pelo menos 4 verdades desse texto lido e aplicá-lo para as nossas vidas, que é um texto muito profundo, muito atual, com a mensagem para o nosso dia a dia. E a primeira verdade que eu quero destacar é que o amor é a evidência da salvação. O amor é a evidência da salvação. Acompanhe comigo no versículo 14. O que o apóstolo João diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Nós já vimos em aulas passadas que João trabalha nessa carta 3 provas que distinguem o verdadeiro crente do falso cristão. E as provas são doutrinárias, prova social e a prova moral. Ou seja, o verdadeiro crente, ele é conhecido por sua fé verdadeira em Cristo. Ele é conhecido por sua santidade de vida e também é conhecido por seu amor aos irmãos. E que quem tem o amor de Deus em seu coração, ele passou da morte para a vida. E
passar da morte para a vida, amados, é o mesmo que ser salvo. Passar da morte para a vida é o mesmo que ser regenerado, é o mesmo que ser convertido, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Estávamos mortos em delitos e pecados, mas Cristo nos deu vida, e vida em abundância. E glória a Deus por isso. E a prova, ou a evidência de que realmente fomos salvos, é o amor que temos de uns para com os outros. Interessante é que Abel passou da vida física para a morte, por ser justo. Caim passou da morte espiritual para a morte eterna, por ser ímpio. E nós passamos da morte espiritual para a vida eterna, porque amamos os irmãos. O amor é a apologética final, é o maior mandamento, é o cumprimento da lei e a evidência definitiva de que somos discípulos de Cristo. No entanto, precisamos deixar bem claro que o amor não é a fonte da salvação, mas a evidência da salvação. O amor não é a causa da salvação, mas é o seu resultado. Não somos salvos por amar, mas todo salvo ama, até porque a fonte da salvação é a graça de Deus em Cristo Jesus. Mas o amor é uma das provas ou evidências de que pertencemos a Deus. Isso porque quem teve um encontro verdadeiro com Deus, que é amor, ama. É inevitável, pois o amor é o selo da salvação. Porém, aquele que não ama ainda não nasceu de novo. Aquele que não ama precisa receber um novo coração, experimentar uma nova vida em Cristo Jesus. Precisa se arrepender dos seus pecados e entregar todo o seu futuro nas mãos do Senhor, pedindo que Ele derrame em seu coração o amor do Pai. Aquele que não ama permanece na morte, diz o apóstolo João. Isso é terrível. Permanecer na morte é o mesmo que andar nas trevas. 1 João 2,9 diz que aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Olha que palavra dura. Permanecer na morte é viver sem direção, sem uma orientação. É viver como barata tonta ou cego no meio do tiroteio. Como diz lá 1 João 2,11. Aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhes cegaram os olhos. E por fim, permanecer na morte. O apóstolo João vai dizer que é ser do diabo. Como ele mesmo diz em 1 João 3,10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Irmãos, os termos usados aqui por João para descrever a verdadeira situação dos que não conhecem a Deus, daqueles que não se arrependem de seus pecados, nem se achegam a Cristo para receber a vida eterna, são termos fortes, termos duríssimos, que nos faz tremer. Consequentemente, esses são os que caminham para a morte eterna. Se você se encontra nessa situação, hoje é o dia de você entregar sua vida a Cristo e receber o amor de Deus em seu coração. A segunda verdade que eu quero destacar no texto que lemos é uma verdade também chocante, porque o ódio é a evidência da perdição. Se o amor é a evidência da salvação, o ódio é a evidência de que alguém não é salvo, que ele está perdido. 1 João 3, 14, parte B e versículo 15. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Duas afirmações duríssimas o apóstolo João faz aqui. Primeiro ele diz que quem não ama seu irmão permanece na morte. E depois ele afirma que quem odeia seu irmão é homicida. Ou seja, amados, o assassinato tem sua origem no ódio. O assassinato tem a sua origem na ira, na raiva.
Um homem que odeia é sempre um assassino em potencial. É um perigo. No entanto, muitos se gabam de nunca ter matado alguém. Mas, segundo a Bíblia, o ódio equivale ao assassinato. Isso é provado em vários textos e histórias da Bíblia. Por exemplo, Caim odiava Abel. Consequentemente, ele o matou. Esaú odiava seu irmão Jacó e fez de tudo para matá-lo, se não fosse a intervenção de Deus. Absalão odiava o seu irmão Aminon. E leia lá, você vai ver que ele o matou. Herodias odiava João Batista e o matou pelas mãos da sua própria filha. Pedro, num excesso de ódio, fúria, ele sacou da sua espada para matar Malco, mas como era ruim de mira, cortou a orelha do soldado. Jesus pega aquela orelha, deve ter tirado um pouco da terra e faz ali um implante instantâneo. Agora imagine, abrindo um parêntese, se Pedro tivesse cortado a cabeça daquele homem, você continuaria crendo que Jesus pegou aquela cabeça e colocou no lugar? Irmão, o que é mais difícil, colocar uma orelha no lugar ou colocar uma cabeça? Os dois são, pela medicina, impossível. Mas houve um milagre, porque Jesus é todo poderoso. Então, amados, o ódio é o campo onde brota a semente do assassinato. O homicídio começa no coração, segue pelo desejo, e depois ele desemboca por meio de um ato. Uma pessoa com ódio no coração, ela é uma potência nas mãos do diabo. Uma potência de destruição. Augusto Nicodemos diz que membros de igrejas que professam ser cristãos, mas que vivem com ódio, amargura, rancor e desejo de vingança em seus corações, nunca receberam uma nova natureza, não conhecem o amor do Pai e nem tiveram esse amor derramado em seus corações. Examinemo-nos a nós mesmos com seriedade e honestidade, conclui o tio Nico, como é comumente chamado nas redes sociais. Warren Wiersbe diz que o único motivo pela qual algumas pessoas nunca cometeram um suicídio ou um homicídio é por medo da prisão e da vergonha, medo das penas da lei e a possibilidade de morte. Porque em alguns países, se você matar, você vai sofrer a pena capital. Sendo assim, a pergunta não é tanto o que você fez, mas sim o que você quis fazer e o que teria feito se tivesse liberdade de agir como bem pretendesse. É por isso que Deus, amados, não julga apenas a ação, mas a motivação, a intenção do coração humano. Ele conhece não apenas os atos, mas também as motivações. Para Deus, quem odeia já é um assassino, pois o ódio é o prelúdio do assassinato, é a porta de entrada do crime. É por isso que o Senhor Jesus, ele equiparou o ódio ao homicídio e equiparou a lascívia ao adultério. É interessante isso, lá em Mateus 5, 21 e 22, Jesus equiparou o ódio ao homicídio dizendo o seguinte: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, ou odiar o seu irmão, em outras versões, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Que palavra dura, duríssima. Já em Mateus 6, 27 a 30, Jesus equiparou o olhar lascivo, o desejo, ao adultério. Em Mateus 6, 27 a 30, ele disse assim: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela.
Portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos seus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos seus membros se perca do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. No entanto, amados, não temos como negar, e vale ressaltar, que o ódio não produz o mesmo grau de consequência que um homicídio, propriamente dito. O ódio não produz o mesmo nível de consequência de que o homicídio, propriamente dito. Ou seja, ninguém vai preso porque odeia alguém. Ninguém vai preso. Nenhum juiz da terra vai condenar alguém só porque esse alguém odiava, detestava determinada pessoa. Da mesma forma, o olhar lascivo não é literalmente um adultério, é? Literalmente não é um adultério. Eu nunca vi alguém pedir divórcio porque viu seu cônjuge olhando para o outro com a intenção impura no coração. No entanto, aos olhos de Deus, amados, o ódio equivale ao homicídio, da mesma maneira que o olhar impuro equivale ao adultério. Deus não vê somente o ato, Ele vê também as intenções. Deus não julga somente a prática em si, mas o desejo de praticar algo. Para Deus, a motivação é sempre mais importante do que o ato, pois só Deus sonda mentes e corações. Só Ele vai lá no íntimo e sabe o que se passa lá nos recônditos da nossa alma, dos nossos desejos. Por mais que os juízes da terra não condenem ninguém pelo ódio, aos olhos de Deus é assassinato. Por mais que os tribunais também não condenem ninguém por adultério, por olhar, Deus condena. Por isso, temos que nos arrepender. Terceira verdade, a essência do amor é o sacrifício próprio. Olha aí no versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Aqui o apóstolo João, amados, faz uma transição do ódio de Caim ao amor de Cristo. Interessante essa mudança abrupta de ódio para amor. Ele faz um contraste entre o assassinato de Abel e o sacrifício de Jesus por nós. E é lindo. Caim foi o pior exemplo da história da humanidade. Jesus foi o maior exemplo de amor do mundo. No entanto, a consequência do amor ou do ódio de Caim foi o primeiro homicídio da história. Mas o resultado do amor de Cristo foi a sua doação, doar a si mesmo por amor a cada um de nós. Isso porque Caim tirou a vida de seu irmão, mas Cristo deu a sua vida por nós. Jesus se entregou, amados, voluntariamente para morrer a nossa morte. O castigo que nos traz a paz, diz a palavra, estava sobre Ele. A maior demonstração de amor da história foi realizada por Jesus Cristo ao se entregar para morrer na cruz, em nosso lugar. Ele deu a sua vida por nós. Isso é amor abnegado, sacrificial, amor doador. Em João 15, versículo 12 e 13, o Senhor Jesus disse o seguinte: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E ele conclui dizendo: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida por seus amigos. Que grande amor Cristo demonstrou por mim e por você. Mesmo sendo Deus, Ele se fez homem e morreu pelos homens. Isso é lindo. Tudo Ele fez por amor. E nada, amados, nada do que façamos por Ele pode se comparar ao que Ele fez por nós. Nenhum sacrifício, nenhum preço pago, supostamente pago por nós, pode se comparar com esse sacrifício.
Isso me faz lembrar de Carlos Stude, que foi um dos atletas mais conhecidos em toda a Inglaterra no século XIX. Poderia ser equiparado hoje a um Neymar do século XIX. Tinha fortunas, riquezas, era rico, famoso, morava numa mansão em Londres. Um dia, ele veio se converter, entregar a vida para Jesus, numa das campanhas de D.L. Moody pela Inglaterra. Esse fato foi um rebuliço na alta sociedade da época. Ninguém entendia. Como assim? Como assim se converteu? Vai deixar tudo, largar tudo? E ele deixou tudo, literalmente. Não demorou muito. Ele sentiu um forte desejo de fazer missões no exterior. E ele renunciou à riqueza, à fama, ao luxo. E de todo o coração foi fazer missões na África, na China e na Índia. Deixou o luxo de uma mansão em Londres e foi morar numa cabaninha no interior da África. Eu tenho essa biografia. Na capa da frente tem a mansão que ele morava. Na capa de trás tem a barraquinha ou a cabaninha em que ele foi morar no interior da África. Ao ser questionado por fazer tanto sacrifício por Jesus, a resposta dele entrou para a história. E ele disse o seguinte: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, nenhum sacrifício será tão grande que eu não possa fazer por Ele. Se Jesus Cristo é Deus e Ele morreu por mim, nenhum sacrifício será tão grande que eu não o possa fazer por Ele. Ele morreu por você, se sacrificou por você. E tem gente que acha que é um sacrifício ir à igreja numa quarta-feira à noite. Amados, não é sacrifício algum. Não é sacrifício, é um prazer, é uma honra. Se, portanto, Jesus deu sua vida por nós, qual é a nossa obrigação para com Ele? Eis a pergunta. No século XIX, Francis Havergal colocou essa pergunta na forma de um hino, que dizia o seguinte: morri na cruz por ti, foi para te livrar, meu sangue ali verti, e posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? João responde, amados, essa pergunta, dizendo que devemos dar a vida pelos irmãos, assim como Jesus deu a sua vida por nós. 1 João 3,16, devemos dar a nossa vida pelos irmãos, assim como Jesus deu a sua vida por nós. Agora, é óbvio que não temos como dar a nossa vida pelos irmãos no mesmo sentido em que Jesus deu a sua vida por nós. Somente Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Só Jesus viveu uma vida sem pecado, morreu sem pecado para nos purificar de todo o pecado. Mesmo se morremos fisicamente no lugar dos outros, nosso sangue, manchado pelo pecado, não tem valor para pagar a culpa deles. Só o sangue de Jesus tem poder. Só o sangue de Jesus foi puro. Só o sangue de Jesus é eficaz. Só a morte de Jesus é suficiente para nos salvar. Agora, em que sentido podemos dar a nossa vida pelos irmãos? Para concluir, em que sentido? Leia comigo de novo, 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Irmãos, para pensar. Quando nós oramos uns pelos outros, estamos dando a nossa vida pelos irmãos. Isso porque orar demanda tempo. Orar e tempo é parte da nossa vida, ou não? Interceder é um ato de amor, abnegação, cuidado. Então, quando intercedemos por alguém, oramos por alguém,
pela igreja, pelos pastores, estamos dando nossa vida nesse sentido, o nosso tempo. Quando pregamos ou ensinamos a palavra de Deus, estamos dando nossa vida pelos irmãos também. Sabia disso? Só Deus sabe, amados, o tempo gasto por cada pastor dessa igreja para preparar uma aula de escola dominical, ou uma pregação, ou um estudo, para falar, às vezes, 45 minutos, 1 hora. E às vezes a pessoa leva semanas se doando, gastando a si mesmo. Isso é a maneira de dar a vida pelos outros, isso é amor. Quando contribuímos financeiramente, também estamos dando a nossa vida pelos irmãos. Sabia disso? Amados, o dinheiro é parte de nossa vida. Você, meu irmão, minha irmã, que honra ao Senhor com as primícias de toda a sua renda, está com isso dando parte da sua vida aos irmãos. É suor, é sangue, por assim dizer. Numa época de crise como estamos, ainda existem pessoas que botam a mão no bolso para ofertar, para honrar a Deus com primícias ou com dízimos, ofertas. Isso é amor. Sabe por quê? Porque é com a sua contribuição que mantemos as portas desse lugar abertas. É com a sua contribuição que os missionários, Alan e Driele, e o Jefferson e a sua esposa, são mantidos lá no campo missionário. É com a sua contribuição que fazemos compras e montamos cestas básicas para ajudar pessoas carentes da comunidade, principalmente da igreja. É com a sua contribuição que compramos também o necessário para que os irmãos saiam no Projeto Amor. Assistência a moradores de rua. É com o teu dinheiro, é com a tua oferta, é com a tua contribuição. É por isso que João conclui dizendo, em 1 João 3,17, compara comigo: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo a seu irmão necessitado, lhe cerrar suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Na Bíblia Viva, uma tradução mais prática, diz assim: mas se alguém que se considera cristão e possui dinheiro suficiente para viver bem, e vendo um irmão em necessidade e não o ajudar, como é que o amor de Deus pode estar nele? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. Concordo, amados, plenamente com o Hernandes Dias Lopes, quando ele diz que o amor não é aquilo que falamos, mas o que fazemos. O amor não é tanto uma questão de sentimentos, mas de movimento, e movimento em direção ao necessitado. Amamos não com discursos eloquentes, regados de emoção, mas com ações práticas para aliviar a dor do irmão e socorrê-lo em suas necessidades. Amém, amados? Guarde essa palavra no teu coração. Peça a Deus: Senhor, crie em mim um coração igual ao teu. Vamos ficar de pé? Vamos estar orando?